Olá pessoal, boa tarde para você, bom dia para quem está assistindo de manhã, boa tarde para quem está vendo esse vídeo à tarde. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre os principais pensadores alemães, talvez um dos principais pensadores de toda a história, né? Final aí do Iluminismo, ele que está no século XVIII para o século XIX. Ele é um dos grandes pensadores de toda a história, na verdade, porque ele vai trazer aí algumas concepções, vai trazer alguma clareza sobre ideias que já vêm de muito antes dele, porém que acabam ajudando a moldar aí, dada a sua influência sobre, como por exemplo, a sua concepção de idealismo. A gente sabe que Hegel ele é um dos principais pensadores do que a gente vai entender que é o idealismo alemão, tá? Idealismo alemão é essa concepção de que as ideias, aquilo que a gente pensa, uma vez colocado em prática, ela vai ajudar a moldar o mundo, ela transforma uma ideia em realidade. Então o idealismo alemão tem um pouco essa concepção. Um dos caras que foram bem influenciados por ele, que acabam, aliás, é um dos seus principais discípulos no começo, depois acabam se distanciando, se afastando um pouco de suas ideias, é o próprio Karl Marx. Tá? Marx tem uma ideia de superestrutura e estrutura. A superestrutura é a ideia e a estrutura é o que essas ideias acabam causando aí no mundo físico, no mundo material, tá bom? Dá pra gente perceber aí como é grande a influência desse pensador na vida dos seus outros colegas, digamos assim, dos outros filósofos, dos outros pensadores. Então, como eu acabei de falar, o Hegel ele faz parte da escola do idealismo alemão, tá? Que é uma grande escola que vai surgir no final do século XVIII e que depois vai se desenvolver aí a partir de outros pensadores, como Nietzsche, como Schopenhauer, que aliás tem aí as suas rixas, né, com o próprio Hegel. Conta a história de que os dois lecionaram, né, em períodos bem próximos. E enquanto as aulas, as palestras do Hegel eram sempre super cheias, né? Segundo Schopenhauer, é porque ele era, de certa forma, meio sensacionalista, as aulas do próprio Schopenhauer, que tinham um caráter mais pessimista, uma visão mais, digamos, melancólica de mundo, eram sempre mais vazias. Então, essa disputa por espaço aí, meio que formou um pouco a relação dos dois. Enfim, ele também, com Schopenhauer, parte da escola do idealismo alemão, vai trazer aí algumas contribuições bem interessantes em outros vídeos que nós vamos fazer aqui para o canal. Ok? E aí uma das temáticas, um dos assuntos mais importantes tratados por Hegel, galera, é a ideia da dialética. O que é dialética na concepção hegeliana? E na verdade, o termo dialética, ele não surge com Hegel, tá? Ele é muito anterior, os antigos, os próprios filósofos clássicos como Sócrates, Platão e Aristóteles já trabalham essa perspectiva dialética, mas em Hegel ela tem uma conotação um pouco diferenciada. Por exemplo, quando você pensa no pensamento filosófico que é questionado por outro pensador ou por outras ideias, isso já em si já é dialético. A própria disputa que acontecia no período medieval entre os pensadores e os seus discípulos, os seus alunos, era uma disputa dialética, porque alguém levanta uma ideia, o outro rebate aquela ideia, o outro complementa essa ideia para chegar-se a uma síntese. Isso é muito comum na filosofia. Aliás, o pensamento filosófico ao longo da história, ele é formado de conotações dialéticas. Sempre que um pensador propõe alguma coisa e outro pensador discorda, ou complementa, ou tenta elaborar sobre aquilo, isso é uma filosofia, uma relação filosófica dialética, beleza? Então, só para a gente não pensar que foi Hegel quem inventou o termo dialética e que isso é algo novo, não é. Ele simplesmente dá uma conotação e ele vai dar uma certa importância para essa realidade. Seguimos aqui? Então vamos juntos lá. Então o que é dialética na essência e em termos da filosofia do Hegel? Dialética é toda a ideia que a gente vai chamar aqui de tese, que de certa forma encontra uma diferença, ou encontra alguém que vai querer debater essa ideia, vai propor alguma outra realidade sobre ela. Essa outra realidade, essa outra ideia é chamada de antítese, né? É uma antitese. Essa antitese, essa antítese, ela é, na verdade, o quê? Uma outra forma de ver aquele assunto, porém, essas duas ideias, elas vão geralmente chegar aí em uma síntese. Não necessariamente concordando entre elas, mas propondo aí talvez uma nova reflexão que já é, por assim dizer, uma nova tese. Então toda síntese que seja, ela já tá se propondo ali como uma nova tese, até que outra ideia venha e rebata. E olha que interessante,
Quando a gente pensa nessa realidade, a gente pode olhar para o mundo dessa forma também. O mundo como uma realidade dialética. E é exatamente assim que o Hegel vai começar a desenvolver sua visão de mundo, tá? Por quê? Porque até aqui a gente sempre viu a história como sendo uma realidade linear, como uma sucessão de fatos, como uma sucessão de acontecimentos e que acabavam dando lugar a outros, né? A outros acontecimentos. A gente pode pegar até aqui a concepção de paradigma social, que sempre vai mudando de um período da história para outro período. Um paradigma nada mais é do que uma ideia que se consolida em determinada época ou em determinado grupo social, e aos passos que ao longo do tempo, essa ideia, esse paradigma vai se transformando, não é? Então a história sempre foi vista a partir de uma visão linear de mundo. E essa é uma das principais críticas que Hegel vai fazer. Porque ele acredita que, na verdade, a história não é uma realidade linear. Ela não é simplesmente uma sucessão de fatos, mas um diálogo dialético, uma relação cíclica, onde, em cada processo que acontece na história, essa realidade vai se transformando, absorvendo ali experiências, absorvendo ali dos fatos, ensinamentos que podem moldar a própria realidade. A gente está vivendo, por exemplo, aí, fenômenos como o da internet, fenômenos como a própria pandemia do coronavírus. O quanto que essa realidade vai ajudar a moldar os próximos 10 anos, os próximos momentos da história. Então essa visão de mundo dialética para Hegel, que para ele na verdade não é uma ferramenta, não é uma abordagem filosófica, não. Para ele a própria realidade é assim, não é simplesmente uma visão de mundo. Então, quando a gente percebe que existe essa dinâmica, isso vai influenciar aí o comportamento de todas as pessoas, tá? Na visão de Hegel. E onde é que ele expressa essa realidade, essa filosofia da dialética? Ele expressa isso numa das suas principais obras, que é a Fenomenologia do Espírito. Fenomenologia, então, é o nome da sua obra e que vai expressar, então, a sua visão, a sua ideia de mundo a partir de então. Para a gente continuar a partir daqui, pessoal, eu queria que você entendesse o que é o conceito de fenomenologia. Fenômeno significa algo que estava encoberto e que agora se manifesta. Noumenon significa aquilo que se manifesta. Quando eu entendo o que é, como assim aquilo que se manifesta, professor? Então, imagine que você está observando uma série de objetos, aqui estou trazendo um exemplo aleatório, tá? Mas você pode pensar aí, uma série de objetos numa mesa, aqui eu tenho uma mesa bastante cheia de coisinhas, bem bagunçada, e de repente, algo que chama a minha atenção, algo que não tinha parado para observar com clareza. Eu vi ali um post-it fluorescente que até então ele estava meio fora do meu radar e de repente eu olho para ele e ele toma a minha atenção. Nesse momento ele se manifesta, é algo que acaba chamando a minha atenção. E fenômeno exatamente é isso. É algo que chama a nossa atenção e você passa a dar mais atenção àquilo. Sempre me vem aquela ideia do fenômeno jogador de futebol. Não sei se você lembra dele, o Ronaldo Fenômeno. Quem não vai lembrar do Ronaldo Fenômeno, né? Por que fenômeno? Porque entre os jogadores de futebol, ele se diferenciou, ele chamou a atenção. Ele passou a ser, então, um fenômeno. É claro que ninguém pensou nessa palavra antes de chamá-lo de fenômeno, mas obviamente ele só foi chamado de fenômeno porque ele chamou a atenção daqueles que observaram. Eu vi o Ronaldo jogar no Cruzeiro, depois vi ele para a Holanda, e eu realmente vi o quanto ele era diferenciado. E aí, por ser diferenciado, ele chama a atenção. Fenomenologia do espírito, né? O que Hegel vai chamar aqui de espírito? Na verdade, a palavra espírito para ele, é a palavra que vem do alemão, tá? Que significa Geist, que significa tomar consciência. Olha que bacana. O fenômeno do espírito. Presto atenção, tomo consciência sobre a vida, sobre a sociedade como um todo, sobre a maneira como as pessoas vivem, como o mundo acontece. Então, fenomenologia do espírito é quando algo se manifesta. O que é que se manifesta? A consciência. Consciência e o tempo. Zeitgeist, né? Quando você toma consciência de algo que está acontecendo. Então veja, fenomenologia do espírito, em tese para Hegel, é quando você toma consciência de algo
que está acontecendo. Deu para entender isso? Acredito que sim, né? Então, como é que ele vai aplicar essa ideia? Essa visão cíclica de mundo, essa visão onde as experiências são dialéticas, onde essa realidade ela acontece de uma forma a colher experiências, ela vai fazer com que o homem, o ser humano em sociedade, ele tome consciência de 3 maneiras diferentes sobre o seu papel e a sua realidade do mundo. Tá? Então ele vai falar um pouco sobre os 3 tipos de espírito, ou os 3 tipos de consciência de mundo. Qual é o primeiro tipo de consciência? É o espírito ou a consciência de si. Tá? É quando o homem começa a se perceber. A gente pode falar numa perspectiva de autoconhecimento, a gente pode falar sobre seus valores, sobre aquilo que ele acredita, sobre o seu papel pessoal, né, o seu propósito no mundo. E aí eu queria que você tomasse um pouco de atenção aqui sobre quando a gente é criança, a gente vai começando a se desenvolver, a gente não sabe a roupa que a gente gosta de usar, a gente não sabe a comida que a gente tem mais prazer em comer, a gente não sabe, a gente simplesmente não sabe o mundo. Só que em algum momento, quando a gente vai crescendo, a gente vai tomando consciência, a gente vai percebendo, a gente vai deixando com que o espírito aflore e ele desenvolva em nós a autopercepção, o autoconhecimento. Essa é a primeira etapa, então, desse fenômeno da consciência, segundo o Hegel. A segunda etapa, pessoal, é a etapa da consciência, do espírito do outro. Então, na primeira etapa, eu percebi a mim mesmo, vi os meus gostos, vi as minhas necessidades, e aí eu comecei a expandir, então, essa consciência, quando acontece, então, a percepção do outro. Na percepção do outro, eu começo a olhar para as necessidades dele também. Eu começo a entender que ele também está em busca da felicidade no mundo, e, portanto, ele também tem os seus anseios e desejos. E é aí que eu começo a entender, então, um compromisso com o outro, um compromisso social, tá? Esse compromisso com o outro, ele vai ganhando dinâmica, vai ganhando amplitude, e aí eu chego no terceiro aspecto, que é o espírito absoluto. O que seria o espírito absoluto? Esse comprometimento com o outro, essa minha relação da percepção do outro, ela toma tamanha dimensão que eu entendo a importância de que essa dimensão afete não só nós, mas a todas as pessoas, entendendo que isso é algo bom. Então é a adequação entre o eu e o outro, já aí uma visão dialética, né? Nessa adequação, a síntese, que é o bem comum, ela vai influenciar tantas outras pessoas. E é importante a gente perceber que isso vai desembocar, de certa forma, numa visão política de mundo. Por quê? Porque se é uma visão, se é uma ideia que toma proporções e ela vai influenciar a grande quantidade de pessoas, a gente pode esquecer que ele é um idealista alemão. Nessa ideia do idealismo, em que as ideias moldam a matéria, moldam a realidade, não há como uma ideia que ganha dimensões que ela não interfira na vida e sociedade, portanto, uma relação política. Perceba aí como é que grandes figuras da mídia, grandes influenciadores, até no mundo digitais, do YouTube, enfim, quanto que essas pessoas têm ganhado repercussão e têm ajudado a influenciar o comportamento, seja das crianças, seja de algumas pessoas na própria mídia. Então, olha só que interessante. Quanto mais a representatividade do indivíduo ganha proporções, mais ela impacta o meio em que ela está vivendo. E mais, obviamente, ela vai produzir aí relações dialéticas. Tá? Então é mais ou menos isso, eu espero que você tenha compreendido. Só resumindo aqui em grandes ideias, né? Falamos um pouco sobre a dialética hegeliana, a visão de Hegel do seu pensamento, ou da maneira como o mundo funciona, que é uma visão cíclica da história, cíclica no sentido de que o tempo todo a gente vive essa troca, essa imagem dialética, e como é que essa consciência da importância dos fenômenos acontece, essa consciência daquilo que se mostra como importante no espírito em si, no espírito do outro e no espírito absoluto. Então, é como se fossem camadas aí da mesma consciência do ser, do indivíduo no mundo.
Espero que você tenha compreendido essa concepção hegeliana sobre fenomenologia do espírito, sobre dialética. Não é um tema tão simples, obviamente, porque são questões bastante subjetivas, mas com certeza aí com alguns questionamentos ou algum esclarecimento de dúvidas que vocês tiverem, a gente vai ter muito mais clareza sobre isso, tá bom? Não esquece de deixar aqui os seus comentários, a sua curtida e se inscrever no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Até mais.